Você está precisando fazer uma consulta médica e não sabe em que médico ir, um médico tradicional ou um médico da integrativa, sobre isso? Fica comigo que eu vou te mostrar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar está voltando à sua rotina semanal. E hoje eu trouxe dois colegas aqui, importantíssimos na medicina, Dr. Paulo André, anestesiologista, Dr. Ronaldo Queiroz, pneumologista, Dr. Ronaldo Queiroz, Escola Paulista de Medicina, Dr. Paulo André, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vim para conversar com vocês dois, para mostrar para a população o que é isso, porque eles chegam no consultório e hoje a gente também tem as redes sociais, né? Então, a integrativa ou a tradicional, eles não se conversam, eles não se entendem. Em qual tratamento que eu vou? Estou com um problema e eu preciso tratar. Em qual profissional eu vou? O que eu devo fazer? É a dúvida de todo mundo. Dr. Paulo André, me faz uma explanação para quem está assistindo, como que é essa medicina integrativa? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Plácido. Prazer estar aqui, Dr. Ronaldo. Na sua fala, você falou que a pessoa está doente, está buscando uma alternativa de tratamento, onde ela deve buscar. Eu iria um pouquinho antes disso, que a gente não precisa esperar adoecer para procurar uma orientação médica. Existe um hiato muito grande entre a saúde e a doença, onde a grande maioria da população se encontra. Se nós atuarmos neste ato, nós vamos com certeza prevenir o aparecimento de muitas doenças. Então, eu vejo com muita valia toda a medicina que até hoje sempre exercemos, essa medicina cartesiana, a medicina que veio para trazer a anestesia que eu exerço todos os dias, a antibiótico terapia e os demais tratamentos de muita valia, mas eu vejo a medicina como uma só. Apenas uma visão diferente de como abordar o paciente. Onde na medicina integrativa que eu hoje também exerço, assim como na medicina cartesiana, a gente procura ver o paciente como um todo, sem segmentá-lo, sem falar apenas de coração, de pulmão ou de cérebro. Eu quero estudar o paciente como um todo, entendê-lo. Mas para isso eu preciso ter vários quesitos que façam com que eu consiga cumprir com o que eu estou propondo, né? Uma delas eu vejo hoje na nossa medicina, no dia a dia, o médico atendendo pacientes em 15 minutos. De que forma que eu consigo enxergar esse paciente, eu conhecer o paciente, saber a história da vida dele? Eu não consigo. Então, uma das formas que eu vejo é que hoje eu tenho uma consulta muito mais longa, 1h30, 2 horas de consulta, tendo 2, 3 pacientes numa tarde apenas, onde eu realmente vou me inteirar do que esse paciente está precisando, do que ele está, onde que eu posso ajudá-lo a buscar uma saúde mais plena. E doutor Ronaldo, na situação lá, você como pneumologista, muitas vezes você pega o paciente em fases agudas, um paciente doente, né? Então você pega às vezes um paciente asmático, um paciente fumante, um paciente com DPOC. Como que você enxerga essa miscigenação, essa fusão dessa integrativa com a medicina tradicional? Bom, mas em primeiro lugar também agradeço estar aqui com você mais uma vez, É um prazer. Estamos ficando já de carteirinha aqui no programa, com muita satisfação, com muita honra. Veja, a situação é o seguinte, nós estamos diante de uma coisa nova. A medicina funcional integrativa veio para ficar. Isso é indiscutível. E está faltando um termo nisso, que é a medicina funcional integrativa, que hoje está sendo enriquecida pela medicina regenerativa. Então a coisa vai avançar ainda mais. E a medicina tradicional ortodoxa, que nós aprendemos, eu e o colega, ela existe e sempre existirá. Os papéis são um pouco diferentes.
As áreas dão valores às situações iguais de forma diferente. Por exemplo, a prevenção. O colega falou muito bem. Para que esperar ficar doente? Então procure um médico, essa visão integrativa do paciente como um todo, você fazer um bom check-up, conhecer o paciente como um todo. O médico que faz integrativa, bem informado, que é um outro assunto que nós vamos abordar depois, que nós temos problemas tanto na medicina tradicional quanto na integrativa, com a má formação médica ou profissional, mas é outro assunto. Um bom médico integrativo, está aqui um exemplo, Dr. Paulo André, ele vai abranger todo o paciente, uma visão integral do paciente, mas com um foco principal na prevenção. Eles querem que ele viva melhor, que ele viva mais, que viva com saúde, que faça medicina preventiva, que reponha elementos que ele esteja faltando. Você consegue, ou seja, promover saúde. Eu vejo a medicina funcional integrativa com esse pilar número 1, a meu ver, promover a saúde. A medicina tradicional, ela classicamente, ela trata os pacientes, ela vai curar os pacientes. E aí, então, você vai operar quem precisa, vou precisar da anestesia dele, vou fazer uma apendicite. Isso a medicina integrativa jamais vai poder atuar. Deu para entender? São coisas diferentes. Então, eu tenho um infarto agudo do miocárdio. Eu vou precisar de uma UCO, de um cateterismo, de uma intervenção tradicional. Mas poderia antes, se eu tivesse um cuidado integrativo, talvez não tenha chegado a um infarto. E depois de ter infartado, a própria posição dos médicos tradicionais, que não conhecem a medicina integrativa, é muito preconceituosa. Que ele poderia ter o apoio da integrativa para poder reabilitar esse paciente sobre todos os aspectos. Hoje você escuta assim, você vai fazer um check-up cardiológico, continuando na cardiologia, ó, o senhor está um pouco gordo, viu? O senhor precisa fazer um regime. Procura um endocrinologista aí, vai dar um jeito. Acabou. Ele não assume a responsabilidade de ajudar a cuidar. Ó, outra coisa, você está precisando fazer exercício físico, tá? Entra aí numa academia. Mas como? Então o paciente sai de lá pior do que ele entrou. Ele não tem um apoio integral de como ele possa enriquecer o seu tratamento tradicional. E isso é muito importante. Então, a união das duas coisas, essa união é fundamental. E é importante isso que você está falando, porque aqui a gente vê um cartesiano e um integrativo. A gente está colocando a união dos dois, mas você vê por parte dos profissionais, alguns, não todos, não estou generalizando, embate. Acha que é o charlatanismo, porque aí cai numa outra questão. Tem profissionais da área da saúde, sejam dentistas, médicos, que faz um curso de final de semana e já acha que já tem uma especialização. E aí acaba negligenciando ou querendo vender muita coisa para um paciente que, na verdade, acaba sendo mal visto por quem não conhece essa medicina, né? Eu queria colocar uma coisa que eu queria ouvir a opinião do Paulo, só para a gente fechar, então, que a união das duas medicinas é muito importante. E não existem duas medicinas, medicina é uma coisa só, e você poderia estar fazendo isso de uma outra maneira. Mas o fato é que a polarização existe mesmo. Durante a pandemia, uma rapidíssima história, nós tivemos um grupo de médicos no Brasil e do exterior que, enquanto tínhamos os extremos na pandemia, nós fizemos a verdadeira ciência e salvamos milhares de pessoas, porque a Covid tinha, sim, abordagem de tratamento inicial, diminuição da proliferação viral, tratamento na fase 2 inflamatória e não só procurar o médico quando tivesse com falta de ar. Uma infeliz declaração do nosso ministro da Saúde da época. Como pneumologista, para você ter falta de ar, você tem que ter 70% de um pulmão comprometido. Então, você ia para lá para ir para a UTI e morria mesmo. A mortalidade era altíssima. E nós tratamos as pessoas antes de irem para o hospital. Muito bem. O que aconteceu? Muitas coisas durante a Covid, e eu tenho a mesma opinião de alguns colegas, alguns bastante conhecidos como Zebalos, que fez parte deste grupo nosso, que é um imunologista tradicional e que faz uma medicina como eu faço, que é uma pneumologia clássica,
E com o quê? Utilizando todo o conhecimento que eu fui estudar muito da medicina funcional integrativa que eu possa associar ao meu tratamento, em benefício do paciente. Então, este grupo foi organizado na época da pandemia por um grande médico, eu sempre rendo minhas homenagens ao Dr. Guilherme Peck. O Guilherme é um arritmiologista, é um cardiologista que trata de batedeira, arritmia, e que foi o grande nome da Covid durante a Covid, junto com outros grandes colegas, e é o maior nome brasileiro da síndrome pós-Covid, que Covid longa, e hoje nós sabemos que é pós-spike. Tanto o imunizante quanto a doença tem contato com a proteína tóxica que vai inflamar o organismo por anos. Então nós temos uma associação muito forte entre quem trabalha com isso e junto com a medicina funcional integrativa. E o Guilherme Peck criou o que eu pratico hoje, mas ainda quase ninguém conhece. Nós chamamos, dentro desse grupo, de medicina única. O Guilherme explica exatamente o que eu estou falando, eu estou sendo porta-voz do Guilherme, vou mandar esse vídeo para ele vai ficar feliz. Medicina única é você fazer uma medicina de alto nível, utilizando o que tem de melhor da medicina clássica e com todo o apoio do que tem de melhor da medicina funcional integrativa em benefício do paciente. Ponto final. Exato. Isso que nós estamos tentando praticar hoje. Perfeito. Medicina única. Não existem duas medicinas. Agora, o radicalismo, essa briga, esse é um assunto para a gente discutir. Eu quero ouvir o Paulo, porque realmente está uma situação muito difícil. E o Dr. Guilherme Peck, eu conheço o Dr. Guilherme Peck, carioca, lá do Rio de Janeiro. Ele era um cardiologista super tradicional. Acredito que com a Covid ele passou a estudar e hoje ele propõe essa medicina única, uma medicina com uma visão do todo, né? E Dr. Guilherme Peck, inclusive eu faço uma pós-graduação em medicina regenerativa, onde ele é um dos professores, então rendo a ele a homenagem também. Bom, doutor, eu vejo, eu jamais teria dúvidas estando diante de um paciente que foi me procurar para que eu promova ele, oriente ele a promoção de saúde, jamais vão me furtar a usar um antibiótico quando houver a indicação de usar o antibiótico. Ele estiver manifestando uma doença, vamos tratar a doença. Agora, o que a gente não concorda é a visão única e exclusiva da doença, né? Nós conversávamos aqui antes de começar a respeito da oncologia. Eu acho importante o tratamento oncológico, sem dúvida alguma, é prioridade, mas nós não podemos esquecer que além daquele tumor existe um ser humano integral. Existe um ser humano que tem sentimento, que se o tumor está no fígado, mas ele tem um coração, ele tem um pulmão, ele tem um cérebro. Então eu tenho que cuidar de tudo, não ficar focado apenas no tumor. O senhor deu um exemplo da falta de assistência, uma que é muito clássica é a mulher na menopausa. A mulher menopausada, ela tem diversos sintomas. Dizem que 80 e poucos sintomas ela pode apresentar, a mulher menopausada. Agora, se para cada sintoma ela for procurar o especialista da área, ela não vai ter dias na semana para estar procurando todos. Então ela vai estar um pouco mais deprimida, você procura um psiquiatra. Você vai estar com osteoporose, procura um reumato ou um ortopedista. Você vai estar com uma resistência insulínica, vai no endocrinologista. Os seus hormônios sexuais não estão de acordo, já que você está na menopausa, vai procurar um ginecologista. Ela não sabe, ela está desamparada, entendeu? Então a gente precisa ver que, e a causa é simples, né? A causa está na falta dos hormônios que ela produzia até pouco tempo atrás e não está produzindo mais. Às vezes a gente repondo isso, resolve a grande maioria dos sinais e sintomas que ela está apresentando. Então, essa visão que eu digo que é importante, que a formação médica hoje, ela recebeu uma influência grande da Big Pharma, que ensina apenas a tratar doença. Coisa que, hoje em dia, muitos atendentes de farmácia orientam tão bem quanto um médico.
Ah, tá com isso, toma isso. Tá com isso, toma aquilo. Tá com depressão, antidepressivo. Tá com hipertensão, um antihipertensivo. Aí... E não cura, não resolve. Tá legal, né? Ó, continua. Agora vai na link do YouTube. Nós vamos pro YouTube agora. Continua lá no YouTube, que vai ter muita coisa interessante. O papo tá muito bom. Não perde isso, hein? Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Isso que você falou, eu acho muito importante, porque assim, muitos colegas, eu vejo muitos colegas médicos que estão doentes e não estão percebendo por conta de medicação que fica tomando ali, e não vai lá na raiz do problema. Eu estou percebendo muito isso, principalmente você pega médicos aí de 45, 50 anos e você já percebe aquilo que eu comentei com você, que estão doentes, né? E muitas vezes essa alopatia foi criada com uma outra intenção, como você estava comentando, Rockefeller, né? Rockefeller, até que eu gostaria que você falasse. Então, porque se a gente pegar a medicina de vocês, é um pouco diferente da medicina que está saindo hoje. De vocês, não falando que vocês estão velhos, mas vocês são da velha guarda, né? Embora vocês estejam... Eu com certeza. Mas vocês estão conservados, também. Mas a medicina de uns anos para cá, ela ficou altamente alopata, muito mais antiga. Vocês da antiga já prestam mais atenção no paciente, é o que você falou, a consulta, presta atenção, sinais, sintomas, e escutando o paciente, conversando. Eu queria que você falasse um pouco disso, e depois a gente vai para o Ronaldo para entender essa visão dele com relação a essa questão que você falou do Rockefeller. Olha, realmente a atuação do médico hoje ela está diferente, né? O ser humano mudou, a nova geração tem suas peculiaridades, a informatização, a tecnologia está muito envolvida na medicina hoje. Então, vou dizer, por exemplo, na minha área, na anestesiologia, quando eu comecei há 30 e poucos anos atrás, eu fazia anestesia sem nenhum monitor. Não tínhamos monitor. Eu fazia porque não tinha. Eu trabalhava no maior hospital do Centro-Oeste, a Santa Casa, e nós tínhamos um cardioscópio para todo o centro cirúrgico. Então, usava o cardioscópio aquele paciente mais grave. Então, eu aprendi medicina olhando a perfusão, se estava boa, se ele estava respirando bem, se estava rosinha a pontinha do dedo, observando a expansibilidade torácica, auscultando um coração. Hoje em dia, ninguém mais faz isso, porque tem tanto aparelho cuidando de tudo, que eu vejo isso sim como uma evolução, claro, a gente precisa ter cada vez um suporte maior, mas a essência, a estrutura, o alicerce, ele tem que ser bem formado. O paciente, a semiologia médica, ela não pode deixar de existir. Eu faço hoje, no meu consultório da medicina integrativa, eu faço diagnósticos olhando para o paciente. Eu sei se o paciente está com sinais de hipotireoidismo, por exemplo, olhando para a sobrancelha dele, olhando para uma gordurinha localizada, ouvindo como é que está a energia dele, se está com queda de cabelo. Então, claro, eu vou ter os exames complementares justamente para complementar a minha hipótese diagnóstica. Mas, então eu vejo que isso falta um pouco hoje, porque o profissional ele já começa a sua formação com toda essa estrutura montada que ele hoje não sabe trabalhar se não for desta forma. Não sabe lidar com a diversidade. Com a diversidade. É igual o piloto. Piloto de avião, exatamente. Isso tá hoje diz que o avião voa sozinho praticamente, né? Precisou da mão, dançou. Exatamente. E você, Ronaldo? Então, eu queria voltar, porque esse tema, em nome do Paulo, doutor Paulo, vamos já colocar, nós vamos fazer uma série, viu? Vocês mandem aí para
Isso é importante. Mensagem, vai ser uns 10 programas. E seria pouco ainda. Porque passar pela formação médica, Rockefeller, como é que Abraham Flexner, em 1910, nos Estados Unidos, mudou o ensino médico para virar interesse da Big Pharma, para ser uma medicina curativa. Então tem muitas histórias para fazer, mas eu acho que nesse momento da medicina única que nós estamos propondo, acho que conjuntamente, como uma bandeira, e eu vou reiterar, o Guilherme que trouxe isso aí, tem que render, e eu rendo minhas homenagens a Guilherme Peck, de ter a lucidez de fazer isso. O Guilherme Peck ele faz exatamente como ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, ele é do Mato Grosso do Sul. Eu não fiz medicina funcional integrativa, mas uso muito, fui estudar, sou um autodidata, que Guilherme Peck também não. Está dando aula em cursos de formação de médicos com funcionais integrativos. Olha como é interessante. E ele não fez e não fará. Ele faz a medicina única. Então ele estudou. Então os dois lados têm que entender até onde nós podemos caminhar sozinhos e quanto mais fortes seremos se nós unirmos os conceitos. Perfeito. Então, o que aconteceu? Quando ele falou do hormônio, e aí vem o que a população tem que saber, hoje a internet é uma bomba atômica. Nós somos plenamente favoráveis às redes sociais, absolutamente livres. Agora, você, por favor, você saiba julgar o que você está vendo. Procure certificar, senão nós vamos ter um regime ditatorial que vai... Olha, você pode falar isso aqui. Nós não estamos na Cuba, em China, então calma lá. Mas não acredite em tudo e em todos. Esse é um ponto. Surge um blogueirinho, acha que é uma verdade. Então é um perigo isso. Esse é um outro problema. Mas na medicina, voltando a esse assunto, é interessante a seguinte situação. Essa visão, é exatamente isso. Hoje a gente é mais antigo, mais bem informado, experiência clínica, tudo certo. Quando falou do climatério, eu achei interessante. Climatério é o período que a senhora deixa de menstruar, depois de um ano a senhora entrou no climatério. E aí, menopausa, perdão. Aí você vai, muito obrigado para me ajudar. Entrou na menopausa, está sem menstruar, a senhora vai ter alterações hormonais que são muito desagradáveis dos efeitos. Indiscutível. Muito bem, então nós vamos ver o que está faltando, nós, os ginecologistas. E existe hoje uma área, uma subespecialização, teoricamente todo ginecologista deveria estar apto a cuidar disso. Mas a medicina evoluiu muito, então tem as subespecialidades. Então hoje tem quem cuida só da medicina nessa idade das mulheres com menopausa. E esses médicos formados tradicionais que foram atrás estão habilitados a fazer a reposição hormonal. Ponto. Para ajudar essa mulher, ela fica uma outra pessoa. E aí que entra a questão. Vou levantar aqui uma situação que da onde vem o conflito. O médico integrativo, bem formado, ele consegue fazer esse diagnóstico, fazer os exames, e o bem formado consegue ajudar no tratamento. Agora, uma pessoa que não está bem formada na medicina funcional integrativa, você pode olhar um exame e ver que ele está com um problema, uma falta de testosterona. Mas se você não for e não tiver estudado na sua formação os hormônios masculinos ou femininos para menopausa, você não está habilitado para prescrever. Ontem nós atendemos uma paciente em conjunto com outro colega endocrinologista que tinha uma prescrição de hipotireoidismo com um pouquinho de T4, que é o precursor do hormônio, e uma carga enorme de T3, que é o próprio hormônio. Então o médico deu uma dose muito maior, então de hipotireoidismo a moça estava com uma frequência cardíaca de 160 e um quadro franco de hipertireoidismo. Quem é esse médico? É um médico, aí você pega, aí vem os radicais. É esse pessoal picareta aí da medicina integrativa. Não, negativo. Não é a medicina funcional integrativa que é ruim. É este profissional que está lá, que é mal formado e tem interesse financeiro, estritamente. Porque a medicina funcional integrativa, como a harmonização facial, ela está atraindo muita gente, então é uma mina de dinheiro, uma mina, em vários aspectos.
Para os médicos que estão bem formados, ele está habilitado a tratar as doenças, que, olha, tem que ser para ser um integrativo que possa abordar em todas as áreas, olha, meu amigo, nem o médico tradicional consegue. Então, um ajuda o outro, e você pode ter alguns nichos. Eu posso trabalhar mais com hormônio masculino, feminino, etc. Por exemplo, tireoide, nós estamos falando só de doenças endócrinas, são inúmeras. O que o integrativo vai fazer na cardiologia? Prevenir, ajudar a curar, tratar um colesterol. Tem a famosa discussão das estatinas, o que é prevenção primária, secundária, mas isso não interessa para a população. Mas nós juntos trabalhamos muito bem. Sim. Nós sabemos quando dá estatina, até na integrativa, e quando eu posso ajudar a complementar, e quando não preciso de estatina. Nós já sabemos isso. Mas quem sabe? Quem faz medicina única? Eu fui estudar lá, ele veio estudar aqui, nós fazemos juntos. Então a preocupação que nós temos eu, professor 40 anos, foi de formar bons médicos. E a medicina integrativa hoje, ainda que está aflorando, começando junto com a regenerativa, eu acho que o próprio médico integrativo sério vai ter que fazer o possível e não cair no erro da medicina tradicional e não deixar fazer uma formação ruim, porque o integrativo funcional ruim é uma catástrofe igual um anestesista que não saiba entubar um paciente na mesa de cirurgia. Mesma coisa. Então, a formação, Plácido, é fundamental, tanto em uma quanto a outra. Saber os seus limites e não querer avançar o sinal. Fazer o diagnóstico obrigatoriamente não faz necessariamente tratar um hipotireoidismo que eu tenho no consultório. Atendo DPOC, fizemos, tabagista há muitos anos. Os velhinhos que estão meio caidinhos, que estão com hipotireoidismo, os médicos que não prestam atenção falam que eles estão com depressão, com Alzheimer, com esclerose senil. E o sujeito não tem vitamina B12, ele não tem vitamina D e a tireoide dele já não funciona mais. Vamos lá e vamos ajudar. Eu consigo fazer isso, não sou endocrinologista, mas tenho o meu limite. Eu sei a hora que eu vou precisar do apoio do Dr. Vivaldo Marques Filho, por exemplo, nosso professor, sim, endocrinologista tradicional. E assim que funciona. Então, eu acho que nós temos que levar e promover entre os médicos. Eu não sei como. Nós estamos tentando. Vamos ver o Paulo. Como é que a gente consegue fazer uma medicina única de qualidade? Saber os limites e ajudar a população. Ou seja, nós temos que nos juntar para procurar o bem-estar e a saúde da população, preventiva e curativa. Eu acho que isso também, não sei se está certo onde eu vou apontar o dedo agora, mas é de parte dos conselhos de classe, os conselhos normatizar, que eu acho que deixou correr muito solto. Então, onde você não tem um norte, onde você não tem vou usar as frases do Bolsonaro aqui, as 4 linhas, acaba banalizando o profissional mercantilista. Isso tem na medicina, tem na odontologia. Da mesma maneira que acontece isso com a medicina, acontece também na odontologia. E eu acho muito importante a normatização, porque quando você normatiza, você olha, é até aqui, entende? Porque está muito solto, né? Eu concordo com você, mas eu vejo que hoje toda normatização ela vai ser feita por homens que muitas das vezes têm conflitos de interesse, né? Então, o que o Dr. Ronaldo falou aqui é perfeito. A formação de um bom profissional ela vai muito além das oportunidades que ele tem. Vai do caráter da pessoa. Nós temos profissionais charlatães em todas as áreas, não é só na medicina, na odontologia, no direito, em todas as áreas. Nós temos o mecânico ali da esquina que é muito bom e temos um charlatão próximo. Então isso vai, na minha opinião, vai primeiramente da formação, do caráter, da personalidade do paciente. Recebi esses dias um senhor próximo de 70 anos, encaminhado por um angiologista, falando: Paulo, ele quer repor testosterona. Aí recebi o paciente, conversei, identifiquei as necessidades e tudo mais, mas se eu fosse um qualquer, já ia repor logo de cara. Não, primeiro vamos investigar, vamos ver como é que está.
a saúde do senhor. Identifiquei após, primeiro pedi um ultrassom da próstata, vinha uma imagem suspeita. Pedi para fazer uma biópsia seriada, fez uma biópsia, confirmou a doença oncológica, um câncer. Ou seja, se eu tivesse feito o tratamento, eu estaria contribuindo provavelmente para uma piora desse quadro dele. Então, isso acontece com muita frequência, doutor. Chega lá um paciente, até encaminhado por um outro profissional, tem que fazer isso. Você vai e faz? Não. Você tem que examinar o paciente, tem que conversar, tem que entender a vida dele. O cara fumante, eu vou, de forma alguma. Nós temos que fazer medicina, olhar para esse paciente, investigar, palpar, conversar, entender o porquê que ele está precisando daquilo. Se realmente estiver precisando, a gente vai oferecer. Pegando um gancho na normatização, pleno acordo também com o Dr. Paulo, perigosíssima a proposta. Tem que acontecer alguma coisa, mas nós temos que achar alguma coisa melhor. Porque existem os vieses de todo tipo. É isso mesmo. Então, você quer... O meu mestrado foi em medicina baseada em evidências pelo Centro Cochrane do Brasil, filiado ao Cochrane Internacional, que é o maior centro de medicina baseada em evidências do mundo. É onde você ficou famoso na pandemia, as evidências. Ivermectina não pode dar. Cadê as evidências? Cadê as evidências de outras coisas que não podiam? Estão aparecendo aí. Muito bem. Agora, o que acontece? Veja só. 70% das drogas utilizadas na cardiologia não tem evidência tipo A. 70% na cardiologia, não é nem minha área. São classificações de estudos menores, mas que trouxeram resultados. E hoje nós estamos vendo que aquele estudo observacional, a gente tem na medicina baseada em evidência uma pirâmide, o Paulo sabe disso, onde o que tem menor valor nas evidências médicas é a opinião do doutor. Lembra? É a base da pirâmide. Tem que ser um ensaio clínico randomizado em grandes centros. Sim, espera um pouquinho. Mas o estudo observacional, que é o estudo pequeno, e a experiência de cada um, ela tem que ser valorizada. E hoje, com o que nós estamos vendo, a observação é fundamental. Então, as coisas estão mudando, até a estrutura da medicina baseada em evidências está mudando. Como é que nós vamos normatizar isso? Vai ser muito difícil. Muito difícil. Doutor, talvez a gente consiga, eu acho que abrir um debate, sair daqui uma semente. Vamos propor com o Paulo, se ele topar, nós vamos convidar um Guilherme Peck para vir para cá, passar uns sexta, sábado, domingo, e reunir o maior número de médicos possíveis. Vai ser o primeiro movimento de medicina única. Interessante, hein? O primeiro movimento de medicina única do Brasil, ainda não reunimos. Para discutir o que? Algumas áreas da medicina, onde a tradicional se integra com a integrativa, com a funcional integrativa, e mostrando que a medicina única pode ser melhor para o paciente. E aí essa sementinha vai germinar e vai selecionando, porque, como disse, tem maus profissionais em todas as áreas, e isso está fomentando aqueles que são ignorantes funcionais. O que a gente tem visto hoje é o seguinte: uma paciente entrou na clínica esta semana e falou assim, no fim da consulta, depois que correu um monte de coisas para ela, consultas também só faço de no mínimo 1 hora, ela falou no fim, doutor, o senhor é a favor ou contra a reposição hormonal? Eu achei o máximo, nós comentamos isso, eu falei, nenhuma coisa nem outra, ou a senhora precisa ou não precisa. Por que a senhora me perguntou? Porque o meu médico disse que isso não existe. É um médico aqui em Campo Grande, de boa reputação, um gineco-obstetrícia que trabalhou e fez muitas coisas boas ao longo da vida, mas parou. Se ele parou e não estudou mais, eu estou com 66 anos, eu estou estudando, ele está fazendo curso agora. Eu estudo diariamente. Ninguém para, então nós sabemos as coisas novas. Aí pega um colega de um certo peso e diz que repouso hormonal, ele é contra que não existe, quer dizer, é um absurdo o que ele está falando. E é da área. Então nós precisamos arrumar um jeito de ir trazendo para a nova geração. Eu tenho muita esperança na formação futura de ir trazendo esse conceito de que bons médicos da área funcional integrativa e da área tradicional vão se unir e trazer benefícios para a população. Amém.
Dr. Ronaldo, o senhor tocou num assunto extremamente importante que eu gosto sempre de falar a respeito, que é a respeito do conceito da medicina baseada em evidência. Se eu estiver enganado, o senhor, por favor, me corrija. Medicina baseada em evidência é da década de 90, foi instituída pela Faculdade de McMaster, em Toronto, e ela reza que a Evidence-Based Medicine ela deve levar em consideração os trabalhos científicos. Foi criada essa medicina com que propósito? Promover uma acurácia maior no diagnóstico e uma eficiência maior no tratamento. Mas ela tem 3 pilares, a medicina baseada em evidências. Os trabalhos científicos, não necessariamente de nível A de evidência, está escrito lá, não necessariamente, mas, claro, que um nível A de evidência ele tem uma credibilidade maior. O segundo pilar, a experiência do profissional, isso é muito importante. Eu trabalho com anestesiologia, muito na área da cirurgia plástica. Eu faço anestesia peridural com bastante frequência. Eu não sei quantas eu já fiz, mas o que eu domino essa técnica, os meus colegas especialistas sabem como eu faço bem feito. Ela tem a minha formação e a minha experiência nisso tem que ter um impacto no resultado, com certeza. E o terceiro é a percepção do paciente. O paciente com aquele tratamento, ele teve uma melhora substancial, isso leva em consideração também. Então são esses 3 pilares, os estudos, a experiência profissional e a percepção do paciente. Eu pego, às vezes, nós tocamos no assunto da tireoide, eu pego, às vezes, um paciente que vem com um diagnóstico: doutor, eu tenho hipotireoidismo, eu tomo esse remedinho aqui, esse Synthroid, levotiroxina. E depois que eu tomei esse daqui, o meu TSH baixou, está em níveis normais, fui no meu médico, ele falou que está ótimo. E a senhora está melhor? Não, estou do mesmo jeito. Estou cansada, estou triste, estou com vários sinais e sintomas que me classificam. Então, a opinião do paciente, a percepção do paciente é importante no tratamento. Não basta um resultado de exame. Não são números, né? Não são números, né? Então, eu tenho sim, tudo que eu faço, eu procuro estar embasado cientificamente, mas a minha experiência e a percepção do paciente eu levo muito em consideração também. Isso é importante, gente. Pessoal, a gente está... Acho que é o primeiro programa que... E olha que não dá para terminar. É que a gente já está no limite. Mas eu já vou lançar o convite aqui. Com vocês dois, porque acho que a gente já está há 40 minutos já. Não vi passar. Não vê passar, né? Quero agradecer demais a presença de vocês dois. De coração, abrir o convite. E isso que você falou é interessante. De repente, trazer para cá. De repente, a gente fica achando só os outros têm que fazer, mas às vezes a gente pode cavar e jogar semente para florescer alguma coisa. Não esperar que alguém faça alguma coisa. Mato Grosso do Sul é a terra do agronegócio. Tudo que planta aqui germina. Pronto, nós vamos plantar a medicina única aqui, valorizando a funcional integrativa, a medicina clássica, ortodoxa, mas que esteja aberta a coisas novas, e juntos nós vamos trazer o benefício do paciente. Vamos evitar. Se tivesse havido essa junção dos radicais na pandemia, nós não teríamos 800 mil mortes. Mas nem um terço disso. Nem um terço. Esse cálculo já foi feito cientificamente. Agora, 4 anos depois. Mas já foi. Então nós aprendemos muito. Então vamos juntar forças e quem sabe a medicina única começa a ser fortalecida pelas 2 áreas, tradicional e integrativa, regenerativa, funcional, para que lá na frente essa safra nova de médicos venha melhor formada, porque a formação está muito ruim. E juntos seremos mais fortes. Eu acho que isso porque a medicina é única. Não tem única, né? Verdade, os homens se separaram. Exato. Né? E olha, você vê que tem muito assunto, né? A gente nem comentou da má formação dos profissionais. Ainda tem muita coisa para debater aqui. Viu?
Então, Mas vai ficar. Mas eu quero agradecer você ter aceito o convite, você também ter aceito o convite. Para mim foi um privilégio, foi muito bom começar o ano com vocês dois. O ano 2025 é um presságio aí de coisas boas aqui e também para o programa. Eu quero agradecer, Plácido, você a oportunidade, agradecer ao Dr. Ronaldo, que é sempre um aprendizado escutá-lo falar, e dizer que eu diria que nós temos muito bons profissionais em todas as áreas, muito bons profissionais, e aqueles poucos que destoam, às vezes borram a nossa imagem, mas não tem como, o bem sempre prevalece. E eu prevejo que o nosso futuro é muito bom, fazendo essa medicina, que, como a gente disse, é única. Quero agradecer e você que está assistindo, curte, compartilha e salve esse vídeo, porque eu acho que ele vai fazer a diferença na sua vida. E aguarda, porque esse vai ser o primeiro de uma série aqui com esses dois, tá joia? Muito obrigado que você ficou até aqui e até semana que vem. D1Notícias.com, a notícia no seu celular.